adoraria a imagem de ouro, e qualquer que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Irmãos, rapidinho, diz a palavra, no mesmo instante chegou a notícia. Nome, SIC, RG, endereço, grupo sanguíneo, religião dos caras, chegou rapidinho. Eu quero dizer uma coisa para você. Assim como as notícias muitas vezes correm no mundo natural, no mundo espiritual também as notícias correm. À medida que você se rende diante do Senhor, à medida que você se posiciona em Deus, querido, há uma identidade que começa a ser mostrada lá no reino dos céus. Há uma identidade. Não por nós mesmos, não por mim, mas por causa daquele que me enviou. Pode se assentar, queridos. Olhe para mim. No reino dos céus, o que manifesta é o que Deus é em você. Quando Satanás e os demônios olham para mim e olham para você, eles não se impressionam comigo e com você. Porque, queridos, o que faz a diferença é quem está em nós. Você lembra da história? Quando Davi foi levar comida para os seus irmãos lá na guerra, e o exército inteirinho de Israel não tinha se disposto a ir lutar contra o gigante. E Davi viu aquela circunstância, Davi viu aquela afronta, Davi falou assim: eu vou lá lutar. E você lê o texto depois, você vai ver que por 3 vezes, irmãos, na primeira vez, Saul perguntou para o seu líder do exército: quem é o pai dele? Depois Davi foi lá, venceu o gigante. Quando Davi voltou, novamente Saul perguntou: quem? Não perguntou quem é ele, como ele se chama. Mas Saul perguntou: quem que é o pai desse menino? Quem que é o pai dele? Queridos, quando o reino das trevas olha para mim, olha para você, eles veem a marca do nosso Pai que está sobre nós. Você tem um Deus que te guarda, você tem um Deus que te protege, você tem um Deus que cuida de você. Esses homens aqui, irmãos, decidiram honrar aquilo que Deus havia construído dentro deles. Naquele momento, queridos, que eles decidiram honrar a palavra, que eles decidiram ficar com Deus, eles não sabiam o que estava para acontecer. Porque, irmãos, existem circunstâncias na nossa vida que não dá tempo para a gente pensar. E o que eu quero falar com vocês nessa manhã é o seguinte: que você precisa estar preparado, porque os desafios vão surgir, as circunstâncias contrárias elas vão surgir, as tempestades elas vão acontecer, as perseguições, as tribulações, as crises, os problemas, as aflições, as tempestades, elas vão vir. Pastor do céu, vira essa boca para lá. Tá bom, irmão. As tempestades, as crises. Irmãos, essas coisas a gente não precisa chamar não, irmãos. Isso vem sozinho. Algum dia, alguém lá na sua casa, você que tem um pedacinho de terra, você plantou lá uma horta, você fez um jardim, comprou uma grama daquela bonita, esmeralda, para fazer nos seus canteiros lá. Algum dia, quando você comprou alguma planta, alguma flor, alguma coisa lá para sua casa, você comprou também um pouquinho de erva daninha? Lá no interior de São Paulo, a gente chama aquilo de tiririca. Não sei se aqui fala assim também. Mas você já viu como é que é tiririca? Você já comprou uma
fez uma horta e você falou assim, não, eu vou plantar pelo menos uma meia dúzia de tiririca. Quem já fez isso? Mas aquilo, o que, irmão? Aquilo vem sem você chamar. Aquilo vem sem você plantar. Eu quero dizer para você nessa manhã, queridos, as circunstâncias contrárias, elas vão vir. E Deus está levantando uma geração profética, que quando a circunstância contrária vier, quando a tempestade vier, quando a crise vier, você vai estar preparado em nome do Senhor Jesus. Aqueles homens não tiveram tempo para escolher, irmãos. Porque, acredito eu gosto muito, quando eu estou meditando num texto, eu gosto muito de me colocar na história. E ver qual seria a minha reação diante daquela circunstância. Eu fico imaginando, se eu tivesse recebido um convite, e no convite tivesse escrito assim, olha, vai ter uma consagração de uma imagem, eu sou funcionário público, você precisa ir lá, e você vai ter que se prostrar diante de uma imagem. Se você não se prostrar, algo muito terrível vai acontecer com você. Eu tinha três opções, melhor dizendo. Primeira, ir lá e ficar firme, igual esses três ficaram. Segundo, ir lá e me prostrar. Terceiro, faltar da reunião. Aqueles homens não sabiam o que ia acontecer lá. Eu talvez, irmãos, eu optaria talvez a princípio pela terceira opção. Eu ia dar um jeito de faltar da reunião. Mentir, eu não ia mentir. Mas eu ia fazer igual um rapaz, uma vez que eu ouvi uma história lá em Barretos, que ele veio de fora acho que da Europa, parece. E quando ele chegou aqui no Brasil, lá em Barretos, pela primeira vez, ele ouviu falar muito sobre água de coco. E ele entrou na água de coco, tomou tanta água de coco, ficou maravilhado com aquilo, bem gelado e tal. E um dia ele foi no supermercado e mostrando para ele viu um vidrinho. E ele perguntou, o que é isso aqui? Falaram para ele, é leite de coco. E ele pensou com ele assim, meu Deus, se água de coco já é bom, leite de coco, então nem se fala. Encheu, e no outro dia ele foi lá no supermercado e encheu um carrinho de leite de coco, aqueles vidrinhos de leite de coco, irmãos. Ele quase pôs o coração para fora, de tanto que desarranjou ele. Teve que ser internado. Eu talvez, se eu não tivesse doente, eu ia dar um jeitinho de tomar uns vidrinhos de água de coco, irmão. De leite de coco, melhor dizendo. Eu ia arrumar uma maneira de faltar daquela reunião. Mandava um atestado, depois acontecesse o que acontecesse. Mas eu nem ia naquela reunião. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não tiveram opção, irmãos. Eles chegaram lá e foram tomados de surpresa. Existem circunstâncias na nossa vida, existem situações que não dá tempo de você pensar. Glória a Deus pelos nossos líderes, pelos nossos pastores, pelos discipuladores, pelos conselheiros. É muito bom tê-los ao nosso redor. Quando você tem uma dúvida, você está diante de uma circunstância contrária, você vai lá e pede uma oração, pede uma ajuda, pede um conselho. Mas existem momentos na nossa vida, queridos, que não dá tempo de pensar. Sadraque, Mesaque e Abednego estavam numa circunstância que não dava tempo de pensar. Ô, seu Arauto, me dá só um minutinho aí que nós vamos fazer uma reuniãozinha aqui. Eu vou ligar para o meu pastor, eu vou ligar para o meu conselheiro, para o meu discipulador, para o meu líder, para ele me orientar. O que eu faço? Se eu prostro ou se eu não prostro? Não dava tempo, irmão, era na lata. Tinha que ser naquela hora. Papumba. A ordem foi dada, a trombeta foi tocada. Ou prostra ou fica em pé. Eu fico imaginando que na cabeça de muita gente, irmãos, muitos judeus naquele momento ali, que não estavam preparados naquele momento aqui dentro. Porque o que vai determinar, o que vai acontecer com você do lado de fora, é aquilo que já foi construído dentro de você no passar dos dias e dos anos. Muitas coisas que você está fazendo hoje, muitas das suas orações, muito do seu clamor, você não tem a ideia, irmão, do que isso vai te ajudar lá na frente. Muitas lágrimas que você tem derramado hoje, muita semente que você tem plantado hoje,
você não tem a ideia do que vai acontecer lá na frente, querido. Aquela fé que fez com que aqueles homens permanecessem em pé, não foi algo que surgiu ali naquele momento. Eles não receberam aquela força naquele exato momento ali, irmãos. Mas aquilo já foi resultado de anos de prática na vida deles. O que vai determinar o que Deus vai fazer na sua vida, nessa circunstância que você está passando hoje, é aquilo que você vem construindo dia após dia, no seu relacionamento com Deus, no seu tempo a sós com Deus, na sua entrega dia a dia ao Senhor. É isso que vai determinar. Porque vai ter circunstâncias que vão surgir na hora e você vai precisar tomar uma decisão naquela hora. E aí, o que você vai fazer? Talvez muita gente pensou assim: eu vou me prostrar e depois eu faço o que com Deus? Eu faço o quê? Eu peço perdão. Ô Senhor, eu falhei, eu errei, eu me prostrei diante daquela circunstância ali, eu não resisti àquela pressão. Deus vai perdoar essas pessoas? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Ah, pastor, então essa é a opção mais fácil. Só que não é aquela que vai manifestar o poder de Deus na sua vida. Aqueles homens, irmãos, decidiram ficar firmes no Senhor. Aqueles homens decidiram ficar firmes na sua fé. Quando você toma uma posição em Deus, quando você decide não olhar para as circunstâncias, quando você decide se firmar na palavra, saiba de uma coisa: vai haver uma graça do Senhor sobre a tua vida. Olhe para mim. Talvez você está passando por uma circunstância muito difícil. Talvez você tenha pensado aí nesses dias todos: meu Deus, amanhã eu vou voltar para casa. E lá em casa o bicho vai pegar. Talvez o diabo fale assim para você: olha, tudo bem, aí você está nesse reduto, você está no seu arraial, mas a hora que você vir para cá, aqui fora quem manda sou eu. Aqui as coisas são mais difíceis. Aqui você não vai ter uma equipe abençoada ministrando louvor o dia todo para você. Você não vai ter pastores pregando e ministrando a palavra e fé no seu coração todos os dias. Mas eu quero dizer uma coisa para você, querido. Você tem aquele que é mais forte que todos. Você tem a presença do Espírito Santo dentro de você, o teu ajudador, o teu consolador, o teu guia, a tua fortaleza. Por isso, firme-se naquilo que Deus falou com você. Não desvie os teus pés, fique firme na palavra de Deus. Aqueles homens decidiram ficar com a palavra. E é assim que a gente faz. Quando a gente toma uma posição em Deus, querido, logo você pensa: o livramento de Deus chegou na minha vida. Mas muitas vezes, em vez de melhorar, piora. Já viu aquele ditado que diz assim: quanto mais reza, mais assombração aparece? Às vezes, queridos, quanto mais a gente busca a Deus, quanto mais você se rende ao Senhor, parece que mais tribulação acontece, mais perseguição. A primeira ordem veio da boca do arauto. Agora, aqueles 3 homens são chamados lá na frente, diante de Nabucodonosor, o homem mais poderoso da terra até então. E eu fico imaginando os outros ali sentados. Deve ter acontecido um silêncio mortal naquele momento ali, irmãos. Até passarinho deve ter parado de cantar, porque a coisa ficou complicada. E agora já não era mais da boca do arauto que eles estavam ouvindo a ordem. Agora a ordem era da boca do próprio Nabucodonosor. Quando você se posiciona muitas vezes em Deus, querido, parece que as perseguições e as tribulações, elas aumentam.
Mas eu quero dizer uma coisa para você. Assim como Satanás tentou resistir à ação e ao poder de Deus lá com Moisés. Porque quando Moisés fazia algo, os magos de Faraó faziam a mesma coisa. Está lembrado do texto? Por 3 vezes eles fizeram a mesma coisa. Uma vez eu preguei essa palavra e eu disse: a arma do diabo, irmão, só tem 3 balas. Ele só consegue dar 3 tiros. Depois, depois é só no medo, é só na intimidação. A arma que o Senhor colocou nas suas mãos, ela é infinita, querido. Ela é infinita. Eles tentaram agora intimidar pela boca do próprio Nabucodonosor. Olha o texto aí. Capítulo 3, versículo 13. Então versículo 10. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles, de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu confiaste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Verso 13. Então Nabucodonosor, irado, furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E trouxeram estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei. Agora, pois, estáis dispostos, quando ouvides o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que poderá livrar das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abednego estavam sendo intimidados agora, irmãos, de uma maneira muito forte pelo próprio Nabucodonosor na frente de todo mundo. Talvez hoje Satanás tenha te colocado em circunstâncias, irmãos, tem te colocado em situações onde tem tentado te intimidar, tem tentado fazer você recuar. E às vezes você tem enfrentado principados e potestades ainda mais fortes lá na sua cidade, no seu trabalho, na sua família. Você tem se levantado em Deus, você tem entrado em guerra, você tem jejuado, tem buscado a Deus. E parece que a resistência tem ficado maior. E eu sei que muitas vezes lá dentro da gente, irmãos, a vontade de desistir. Às vezes a nossa alma vai gritar e dizer assim: para, você não vai suportar isso, é muita coisa para você. Olha só, outros não aguentaram, você vai aguentar. Líderes, talvez pastores que você conhece, nem não suportaram aquilo, você vai suportar. Você vai suportar, querido. Porque há algo dentro de você, uma força chamada Espírito Santo de Deus, um Deus vivo que habita dentro de você, que dá a força e a graça, não é na sua força, mas é na força do teu Deus. E aqueles homens então, viraram para Nabucodonosor, e disseram o seguinte, versículo 16, responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Aqueles caras, irmão, declararam a sentença de morte deles ali. Corredor da morte. Estava decretada a sentença de morte. O versículo seguinte, você pode ver que Nabucodonosor, naquele momento ali, ele endemoniou. O bicho desceu ali, irmão,
que diz que o rosto dele se transfigurou. Ele ficou furioso, sua face mudou, porque era demais. 3 meninos confrontar o homem mais poderoso da terra, não tinha cabimento. Mas Nabucodonosor não sabia quem habitava dentro daqueles homens. Nabucodonosor não conhecia o Deus que aqueles homens serviam. E aqueles homens falaram assim, ó Nabucodonosor, em outras palavras, numa linguagem super, ultra, mega atualizada. Olha, quanto a isso, essa besteira que o senhor falou aí de qual o Deus que vai nos livrar, eu não vou nem te responder. Porque se Deus quiser me livrar, Ele vai me livrar. Se Ele não quiser nos livrar, Ele não vai nos livrar. Nós vamos morrer e pronto, acabou. Mas fica sabendo de uma coisa, nós não vamos servir aos teus deuses. Nós não vamos nos prostrar diante das circunstâncias que você tem colocado para nós. Porque nós servimos um Deus muito maior que essa imagem. Querido, eu quero dizer uma coisa para você nessa manhã. Não se proste diante da circunstância. Não se proste diante das crises. Não se proste diante das tempestades. Fique firme naquilo que Deus falou com você. Fique firme na palavra. Fique firme naquilo que Deus construiu dentro de você. Aí você pergunta para mim, pastor, pergunta para mim, mas esse negócio não é fácil, pastor, pergunta. Por que não é fácil? Porque muitas vezes, irmãos, nós queremos buscar essa força em cima da hora. Aquela decisão que eles tiveram que tomar foi ali, ó, na lata. Não dava tempo, irmãos. Existem coisas, ou você tem, ou você não tem. Ou você é, ou você não é. Ou você consegue, ou você não consegue. Ou você pode, ou você não pode naquela hora. Não dá tempo, irmãos. O que aconteceu, a força que havia dentro daqueles homens, não foi algo naquele momento imediato ali que veio sobre eles. Mas foi um processo de construção no dia a dia na vida deles. À medida que você vai edificando a sua fé, à medida que você vai buscando a Deus, à medida que você guarda o seu relacionamento com Deus, queridos, quando surgir a circunstância contrária, a força já vai estar dentro de você, querido. Tem muita gente que ele depende da hora da circunstância contrária para buscar a Deus. Está tudo bem, está tudo lindo, maravilhoso, ele está lá e está light. A coisa aperta, a situação complica, ele corre para o pastor. Pastor do céu, me ajuda. Que hora que é a reunião de oração? Pastor, jejua comigo. O senhor está orando de madrugada? Pastor, eu estou junto. Ele começa um desespero, irmão. Por quê? Porque a circunstância está contrária. E muitas vezes nessa hora não dá tempo, irmãos. Muitas pessoas, elas buscam a Deus em cima da hora. Elas buscam o Senhor para aquela circunstância apenas. Não precisa abrir a Bíblia não, mas lá em Mateus capítulo 25, você lembra ali da parábola que Jesus contou das 10 virgens? A Bíblia diz que eram quantas virgens? 10. 5 eram o quê? Nécias. E 5 eram o quê? Prudentes. As 10 eram virgens. As 10 tinham azeite. A diferença é que 5 não tinham reserva. E se você parar analisando assim, friamente o texto, ali passa-se uma impressão, aparentemente, de que aquelas outras 5, elas foram tão egoístas com aquelas outras 5 que não tinham nada. Elas, poxa vida, o que custava? Porque a gente sempre ouviu no Evangelho, Jesus dizendo, olha, se alguém te pedir a capa, dá também o quê? A túnica. Se alguém te pedir para andar 1 milha, vai com ele? 2. Sempre é melhor. A Bíblia diz que melhor é o quê? Dar do que receber.
E ali aquelas mulheres pediram um pouco de azeite e as outras disseram o quê? Não. Não parece uma posição um pouquinho egoísta daquelas mulheres? Daquelas 5? Parece só. Mas não foi. Porque o que ali nos ensina é uma coisa, queridos. Azeite, óleo, fala de quem? Do Espírito Santo. Querido, relacionamento com Deus não se reparte. Ou você tem, ou você não tem. Não dá para repartir. Ou você tem, ou você não tem. Eles já tinham aquilo dentro deles. Por isso que na hora, em fração talvez de minutos, desde que foi dada a palavra e o instrumento tocou, eles já decidiram ficar em pé. Eles não titubearam. Porque crente é assim, irmão. Às vezes a gente balança, mas a gente não cai. Esse tempo atrás eu vi uns adesivos, não sei se aqui por esse lado tem, mas eu vi uns adesivos nos carros dizendo assim, olha, nós enverga, mas não quebra. Nós capota, mas não breca. Nós fica surdo, mas não baixa o som. Irmãos, crente é desse jeito. Olha, tem hora que as pessoas olham para a gente assim, você está passando uma tempestade, uma tribulação, a coisa está feia, está complicada. Quem está do seu redor fala assim, gente, agora vai acabar tudo, agora vai destruir tudo, vai arrebentar com tudo. Você está lá assim, daqui a pouco... Pá. Nossa, eu pensei que ia cair, eu pensei que ia destruir, eu pensei que ia acabar com tudo, você está lá firme. Por quê? Porque você está construído em cima de uma fortaleza. Você está construído em cima de uma rocha. O que Deus falou com você é a verdade. O que Deus falou com você vai acontecer, querido. Não importa. Não importa. A tribulação que você tem passado. Não importa a tempestade. Não importa a crise, irmãos. Não importa a circunstância contrária. Deus está cuidando da tua vida. Deus está no controle de todas as coisas na sua vida. Nada foge do controle de Deus. Nada foge da ação da mão do Senhor, querido. Nada foge. Todos aqui um dia, talvez na vida, já pegaram um tipo de resfriado, né? Uma vez eu li uma reportagem dizendo o seguinte, que existem milhões de vírus de resfriado. E você nunca pega o mesmo resfriado 2 vezes na vida. Sempre você pega um diferente. Então, quando às vezes vem aquela gripe, aquela situação contrária, as pessoas começam a tomar vitamina C, começam a chupar laranja, acerola, isso e aquilo. Irmãos, para essa gripe já foi. Isso vai te ajudar para a próxima. Aí tem pessoas que falam assim, gente, olha, nossa, uma gripe brava, pastor Ebinho, uma daquelas bravas me pegou. Me derrubou. Não, não é a gripe que era brava. É você que estava fraco naquele momento, para aquele tipo de resfriado. Não há tribulação, querido, que seja além das nossas forças, diz a palavra. O problema é que muitas vezes nós estamos fracos diante daquele momento que nós estamos passando. E é aí que vem o seu tempo a sós com Deus. Seu hora após hora. Quando você ora no Espírito Santo. Quando você se entrega a Deus. Quando você passa tempo a sós com Deus. Quando você medita na palavra, você vai fortalecendo aqui dentro de você. Você vai criando força aqui dentro de você. E quando vem a circunstância contrária, quando vem a tempestade, quando vem a crise, o que você faz? Você fica firme. Você fica firme. Vamos caminhar aqui para a gente concluir. Olha o que diz. Versículo 19. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e transtornado o aspecto do seu rosto,
contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Irmãos, uma fornalha já é quente, não é? 7 vezes mais não dá nem para imaginar. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem, preste atenção nisso, que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados com seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa, porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa. E as chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu acredito, irmãos, que foram pelo menos ali, no mínimo, 6 guardas. Um segurando de cada lado, do braço de cada um. Amarraram eles, pegaram. Só de chegar na porta, os soldados e os guardas morreram. Olhe para mim. Às vezes as pessoas olham para a gente e dizem assim: como é que você consegue suportar tudo isso? Como é que você consegue passar por tudo isso? Sabe por quê? Olha o versículo seguinte. Versículo 23. Esses três homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Verso 24. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens que andam o quê? 4 homens o quê? Soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Se você é crente, faz alguma coisa nessa cadeira aí, irmão. O quarto homem está aí ou não está? Vira para o seu irmão e diga assim: se o quarto homem estiver aí, fica tranquilo. Agora fala para ele assim, agora faz uma cara de espanto, de assustado. Diz assim para ele: mas se o quarto homem não tiver, dá uma balançadinha, faz assim para ele. Pastor, quando que o quarto homem não está? Ele não está em todas? Depende. Como assim depende? Ele está quando Deus permitiu que você fosse para a fornalha. O problema nosso, irmãos, é quando nós construímos as nossas próprias fornalhas. Tem muita gente construindo as suas fornalhas. Irmã, não faz isso, irmã, cuidado. Não, pastor, eu sei o que eu estou fazendo. Irmão, cuidado. E ele está lá, serrando lenha, derrubando na árvore, tal, está lá preparando, cortando, fazendo uns tarugos. E você está lá, cuidado, minha querida, esse moço não é de Deus, esse rapaz não é de Deus, essa moça, tal, cuidado com essa situação. Não, eu sei o que eu estou fazendo. Está lá, preparando a fogueira, irmãos. Está preparando, colocando lá a lenha, pondo lá, montando o negócio. Querido, olha esse negócio aí, esse caminho que você está andando, não, fica tranquilo, eu sei o que eu estou fazendo. Aí vem com o galão da gasolina lá, né? E pega a gasolina, não, o álcool, eu sei o que eu estou fazendo, fica tranquilo, eu sei o que eu estou fazendo. Está lá preparando a fogueira e tal. De repente pega o palito,
O negócio acende. Cuidado, meu filho, não vai, a vida não é assim, não é desse, não, fique tranquilo, eu sei o que eu estou fazendo. Aí já vai desabotoando a camisa, e vai abrindo, e de repente, de braços abertos, vai e atira na fornalha. Depois que caiu, irmão, viu a besteira que fez. Porque até então, é lindo e maravilhoso. Era príncipe. Agora virou sapo. E você está dormindo e acordando e beijando um sapo. E aí o desespero vem, porque a fornalha está pegando fogo, irmão. Ai, Senhor, me ajuda! Aí você decide levantar as mãos e clamar pelo socorro, pela graça e pela misericórdia. Senhor, me ajuda, me ajuda, me ajuda. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Se você preparou uma fornalha, irmão, e você se atirou nela. Tem gente que foi para o ministério achando que era só flores. Tem gente que mudou de cidade, resolveu fazer coisas sem nenhuma orientação de Deus. Preste atenção no que eu vou te dizer. Deus só tem compromisso naquilo que Ele fala com você. Pastor, eu pulei numa fornalha que eu fiz, o que eu faço? Clame a Deus. Ele vai me socorrer, pastor? Vai. Porém, você não tem as garantias de que quando Ele te envia para a fornalha. Que garantia, pastor? Que você vai sair ileso. Tudo bem, umas queimaduras de 8º grau. Sapecado, faltando pedaço. Deformado. Não é? Fora da hora. Tanta coisa. Deus, Ele livre, irmãos. Mas as consequências, você não tem essa garantia. Não foi o caso desses 3 aqui. Porque o 4º homem estava com ele. Talvez hoje você está numa fornalha, querido, que não foi você que construiu. Você está servindo a Deus e de repente essa circunstância surgiu na sua vida. E você decidiu ficar firme na palavra. E por ficar firme na palavra você está passando por isso. Eu quero te mostrar uma coisa aqui, olha o que vai acontecer com você. Olha o que vai acontecer. Versículo 26. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, a história aqui já mudou, irmão. Saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens. Nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Irmãos, os caras saíram ileso, nem cheiro de fumaça tinha na roupa. Quem chegou na porta da fornalha morreu, mas eles lá dentro não tiveram nenhum dano, a não ser uma coisa. A Bíblia diz que quando Nabucodonosor deu as ordens, eles foram lançados o quê? O quê? Amarrados. E quando Nabucodonosor os viu lá dentro, ele diz: eis que vejo 4 homens o quê? Soltos. Qual foi a única coisa que queimou dentro da fornalha? As amarras, irmãos. As amarras queimaram. Aleluia.
Olhe para mim. As tribulações, as perseguições, as crises, as tempestades, não vêm para destruir você, querido. Deus é teu Pai. O Senhor é o nosso Pai. Ele nos ama. Ele não quer nos destruir. As tribulações, as tempestades, as perseguições só têm uma finalidade, irmão. Tirar de nós aquilo que nos amarra. Para te fazer livre. Aqueles homens estavam andando livres dentro daquela fornalha, passeando. Você pode viver no meio da crise, você pode viver no meio da tempestade, você pode viver nesses dias onde você liga a televisão, você abre os jornais, só se fala em quê? Crise, 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 crise. Ontem eu li uma reportagem dizendo, olha, já está chegando na América do Sul, um país, o Chile, que era considerado um país blindado contra a crise, já está chegando lá. E a gente começa a olhar isso tudo e começa a pensar assim, meu Deus, vai chegar no Brasil. Vai chegar não, irmão, porque aqui nós estamos em Cristo. Nós estamos em Cristo. Nós servimos um Deus poderoso que está acima. O céu não está em crise, irmão. Então quando as provações vierem, quando as tempestades vierem, quando as tribulações vierem, não tenha medo, fique firme em Deus. Fique firme na palavra, fique firme no Senhor. Deus vai honrar a tua fé, Deus vai honrar a tua posição nele. O quarto homem sempre vai estar com você, ele não vai te abandonar. Ele não vai te abandonar, ele está com você a cada dia. Fica firme, querido. Por isso que Tiago, capítulo 1, versículo 2 diz assim: tende motivo de toda alegria o passar por várias tribulações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, vai produzir o quê? Perseverança. Você já notou que depois de uma tempestade, depois de uma tribulação, a gente fica mais firme? O fogo vem, irmão, e depura, tira a impureza. E vai ficando aquilo que é puro, aquilo que é essência, que é essa palavra aqui. Tudo que é na nossa vida ainda, irmãos, que ainda nos prendem, Deus vai mandar um fogo para queimar. Não é para destruir você, é para destruir aquilo que te prende, para destruir aquilo que te amarra. Então, não fique triste. Porque quando você encontra com alguém assim, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, você já logo pergunta o quê? E aí, irmão, conta o quê? Conta o quê? Conta a bênção. Não é verdade? Pulou, deu glória a Deus, está passando por coisa boa. Não é verdade? Aí você encontra alguém cabisbaixo. Ó céus, ó vida. Aí você já põe a mão no ombro e fala assim, meu querido, fala aí o problema. Mas a gente não encontra alguém assim, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E você pergunta para ele assim, e aí, irmão, como é que está? E fala assim, cara, estou passando por uma prova. Rapaz, aleluia, glória a Deus. Deus é fiel. Oh, estou tão feliz. Lá em casa está lindo, maravilhoso. A geladeira está que nem um coco, só tem água dentro, irmão. Oh, coisa linda, maravilhosa. A gente não encontra isso, né? Mas é o que o Tiago está dizendo, tende motivo de toda o quê? Alegria. Por quê, querido? Por que eu tenho que ficar feliz? Porque quando a prova vem, é porque Deus está querendo fazer com que eu o quê? Que eu passe de ano, irmão. Você estuda o ano inteiro, no final do ano vem o quê? A prova, para fazer o que com você? Te promover, levar você para um degrau maior. O problema, olhe para mim, já vou terminar, nós vamos orar. O problema é que, se tratando da fé, não é igual à circunstância natural. Porque alguns alunos, quando não estudam,
chegam na hora da prova, e eles precisam tirar nota, eles recorrem a um recurso, chamado o quê? Acordei com um torcicolo no meu pescoço hoje, nossa. Vi falar de cola agora, irmãos, no torpedo, dentro da sala de aula. Espero não estar ensinando ninguém aqui, mas corrigindo. Mas quando se trata da fé, olhe para cá. Não tem jeito de colar. Por quê, pastor? Porque você está lá sentado na sua prova, passando para a sua tribulação, você olha do lado, tem nada a ver com a minha. Aí você olha do outro lado, nossa, é outra prova, é outra matéria. Aí você olha do outro lado, nossa, não tem nada a ver, não tem nada a ver que eu estou passando. Essa é a tua, querido. Olha para cá, presta atenção. Na fé, não adianta fazer igual uns alunos fazem. A prova é na segunda-feira. Domingo à noite, depois do culto, 10 horas da noite, eles pegam um livro. E vão até a 1 da manhã, desesperados. Na hora do recreio, na hora do intervalo, eles vão estudar. E depois eles não sabem por que não tirou nota boa. Preste atenção. A fé é algo que você vem construindo dia a dia na sua vida. Dia a dia. Dia a dia. Por isso, quando você entra para o teu quarto, passa tempo a sós com Deus, quando você medita na palavra, quando você ora em outras línguas, a Bíblia diz assim: aquele que ora em outras línguas, a si mesmo se edifica. Você está construindo algo aqui dentro de você, que hora que a prova vier, irmão, você está preparado, meu filho? Você está preparado. Não vai te pegar de surpresa. Sadraque, Mesaque e Abednego não foram pegos de surpresa, irmãos. Eles estavam preparados para aquele momento. Não importa o que você esteja passando, fique firme em Deus. O quarto homem está com você. A corda do lado de Deus nunca arrebenta, irmão. A corda do lado dele nunca arrebenta. No início, eu pedi para todos, depois que tocou a trombeta, sentarem. Agora, se tiver mais Sadraque, Mesaque e Abednego, fiquem em pé agora em nome de Jesus. Essa é a geração corajosa que Deus está levantando, irmão. A geração de jovens. Elias era um homem maduro, um profeta. Mas aqui a Bíblia fala de 3 jovens. 3 moços. Talvez você olhe para esses homens aqui na frente. Você olha para o Yum, pastor José. Outros, cabeça bem branca, idade, experiência. Fala assim, isso aí é só para esses homens. Isso aí, isso aí tem ano. O mesmo Espírito que age ali pode agir dentro de você, quer agir dentro de você também, querido. A mesma fé que é gerada em um também é gerada em você. Nessa manhã você pode tomar uma posição. Ser daqueles que vão se prostrar e depois pedir perdão, ou ser da outra geração que vai permanecer em pé. Ou você é do dar, ou você é do nar. O que é isso, pastor? Porque tem gente que é só do dar, não quer ser do nar. Tem gente que só quer ser livre da fornalha. Mas tem aqueles que não se importam em ser livres também na fornalha. Não importa o que aconteça, seja da fornalha ou seja na fornalha, fique firme com Deus, querido. Fique firme na palavra. Deixe essa unção, deixe esse Espírito que tomou conta desses homens, que é o Espírito de Deus agir na sua vida, agir no seu coração, agir dentro de você.
Não importa as circunstâncias. Não importa as circunstâncias. Não importa as tempestades. Não importa as tribulações. Você não vai se prostrar diante da circunstância, querido. Fique firme. Põe a mão no ombro dessa pessoa que está do seu lado, dá uma balançada nela. Diz assim: fica firme, meu filho. Fica firme. Fica firme. Chama um Sadraque aí. Chama um Sadraque aí. Falou, Sadraque, Mesaque. Chama um Abednego aí. Fala assim, irmão, fica firme. A trombeta do diabo pode estar tocando aí, irmão. A trombeta do diabo pode estar tocando, mas não importa não. Nós somos ovelhas de Jesus Cristo. Nós sabemos ouvir a voz do nosso pastor. Não importa. Não importa, fica firme. Firme os teus pés. Se você está na fornalha, ela não vai te consumir. Você vai sair ileso. Tem gente aqui que está passando por tribulação, por tempestades. Talvez a fornalha para você está aquecida 20 vezes mais, não é 7 não. Saiba de uma coisa, você vai sair ileso, porque o quarto homem está junto com você, querido. O quarto homem está junto com você. Levante as suas mãos e comece a declarar isso. Recachore andará. Se você ora em outras línguas, erga a sua voz. Deixa essa linguagem sobrenatural sair de dentro de você. Ricochore andará, baixê, cantor. Ria lá, baixê. Ei! Você cantará, baixaia. Há uma unção de Deus sendo derramada aqui sobre a tua vida. Está queimando, pastor, não tem problema não. Está queimando é só as amarras. Deus está te fazendo cada vez mais livre. O cordão que prendia o pombo está sendo queimado. O pombo vai voar. O pombo vai voar. Vai voar. Vai voar. Aleluia. Levante as suas mãos. Me concede estar contigo. Eu preciso te ver. Ele está com você, querido. Me recebe, Jesus, em teu abrigo. Meu desejo é te conhecer melhor. Não me resta mais nada. Não me resta mais nada. Não me resta mais nada. A não ser o quê? Do que viver aos teus pés.